Cada um dos filhos de Anu tem possível Messias a ser apresentado? Não entendi essa disputa entre eles. Tá, vou explicar isso melhor, tá? Então vamos lá. Imaginem não, é a realidade, tá? O mundo foi dividido em quatro, né? Colocaram o X lá da questão para dividir o mundo em quatro cantos diferentes, né? Os quatro cantos do mundo. Esses quatro cantos foram entregues para quatro, né, descendentes de Anu, quatro Anunnaki diferentes. Então, e eles ficaram cada um com o seu território. E Enlil, que era o filho legítimo de Anu, com sua esposa oficial, então ele era considerado o descendente ali da hierarquia, da linhagem real dos Anunnaki, Enlil, porque ele era filho da mãe casada com Anu. Já o Enki é uma mistura genética, né, da genética de Anu com outra Anunnaki, mas que não era sua esposa, a rainha oficial. Então, teoricamente, ele não seria descendente, né, oficial ali para poder ter o trono dos Anunnaki nas terras de cima, né, onde se encontra Anu, acima, né, acima de onde estamos, em outro lugar. Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, eles foram desenvolvendo seus grupos aqui, seus laranjas, suas sociedades secretas, manipulando suas áreas aqui, cada um tomando conta, e um se metendo meio que na área do outro, né, como irmãos briguentos, né? Então, quando a gente pega a história de Moisés, por exemplo, que trai ao Deus que ele tem no Egito para servir a outro Deus, né? E decide transformar, ao invés de falar de vários deuses, falar tudo de um só, porque era mais fácil colocar que era um só para que as pessoas fossem subservientes a um só. Então, o que acontece? Foram várias jogadas que os Anunnaki foram fazendo, cada um com o seu povo. Né? Então, você pega, por exemplo, na China, houve um momento que era a China imperial, era um Anunnaki que estava governando ali, em parceria. Quando o outro tomou o poder ali, vem a China comunista. Né? Então, são momentos totalmente diferentes, liderados por irmãos diferentes, com objetivos diferentes, e você percebe uma grande mudança ali na geopolítica em função disso. Então, mas ainda que eles estivessem nesse jogo de xadrez uns com os outros, se importando com a posição deles ali, chegou num ponto que eles ficando muito tempo aqui embaixo, eles estão envelhecendo mesmo, fazendo uso de coisas para prolongar a vida deles, entre elas o adenocromo, por exemplo, ficaram envelhecendo, e o Anu colocou para eles que aquele filho, independentemente de quem seria o descendente real, né, legítimo, que seria o Enlil, o filho que conseguisse subjugar a humanidade, né, de uma certa maneira que houvesse adoração por ele, seria aquele que teria o controle aqui do sistema Terra para acabar com essa guerra de quatro irmãos, de uma certa maneira. Então, nas jogadas de um deles, existe uma manipulação de criar uma religião única no mundo, né? A mesma ideia que existe para um governo global, né, um governo único, existe também criar uma única religião, que todos, né, seguissem essa única religião para acabar com essa divisão de uma certa maneira, subjugando todos de uma só forma. E então, um deles vai ter alguém que vai ser reconhecido pela humanidade como se fosse, entre aspas, um Messias, né? Um falso Messias, na verdade, mas que para a população acreditar, né, nele como sendo o Salvador, a vinda de um Salvador, vão achar que esse falso Messias é o Messias. Né? Então, quando for apresentada essa pessoa por um dos irmãos, né, que está arquitetando isso daí, se ele conseguir fazer com que a população inteira reconheça, né, porque como que eles funcionam, os Anunnaki, para vocês entenderem melhor essa questão. Lá atrás, quando eles criaram o homem, né, recriaram, na verdade, usando uma fórmula que já era mais antiga da civilização dos Muriel, mas usando uma parte do DNA deles, DNA em francês, DNA deles, lá atrás, eles se colocaram diante dos homens e fizeram com que os homens jurassem subserviência e lealdade a eles. Por isso aquela exigência do temor a eles. Né? Então, aquilo foi uma espécie de hackeamento da mente da humanidade. Por quê?
Porque esse tipo de coisa, quem estuda, por exemplo, constelação familiar, vê que a programação genética e a programação mental de uma geração, ela passa de uma geração para outra. Então, fica implícito na mente dos seres humanos essa subserviência, o fato de se buscar um Deus maior, a se servir, a ter medo dele, né, a servi-lo, a ter medo, e você se colocar abaixo dele, ok? Obviamente que estamos falando de uma jogada psicológica, né, um hackeamento mental da humanidade feito pelos Anunnaki. Então, não estamos falando aqui de maneira alguma que os Anunnaki são Deus. Eles se colocaram numa posição como se fossem deuses diante dos homens. E os homens acolheram isso. Né? Isso não quer dizer que eles representem a consciência universal ali, né? O nosso universo, o Deus, né? Como a consciência do todo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, assim, se fizeram passar por Deus, assim como, né, os espanhóis, quando chegaram na América do Sul para conquistar ali as terras, eles perceberam que os indígenas estavam esperando, né, os astecas, no caso ali, estavam esperando a vinda de um Messias, que seriam os deuses que eram brancos, né, loiros, e que eles se assemelhavam a esses deuses, e eles perceberam que os indígenas os reconheceram como sendo Deus, e eles se fizeram também passar por deuses para, né, poder se aproveitar da situação e manipular a sociedade, até que eles decidiram, enfim, né, matar ali todo um povo para pegar o ouro deles e trazer. E depois, para justificar todas as atrocidades que eles fizeram, eles chegaram falando que o povo era um bando de bárbaros, que os indígenas faziam 1 milhão de sacrifícios humanos, e é como se eles tivessem feito um grande bem à humanidade em ter exterminado completamente um grupo de pessoas que, na verdade, estavam sendo gentis com eles, né, servindo a eles e acreditando que eles eram deuses. Né? Então, assim, para que não ficasse muito feio falar coisa assim, tipo, olha, eles nos acolheram como deuses, nos trataram muito bem, ofereceram tudo do bom e do melhor para a gente, confiaram na gente, e como que a gente reagiu? Traindo a todos eles, matando a todos eles e roubando tudo que eles tinham, né? Ia ficar bem feio isso daí, né? Que essa é a realidade. E aí o que eles falaram? Não, não foi bem assim. A gente chegou lá e vimos que eles eram bárbaros, faziam coisas absurdas, em função deles serem bárbaros horríveis, né, fazerem coisas absurdas. Nós, cristãos, decidimos, né, eliminar aquela raça ruim. Assim funciona o ser humano muitas vezes, né? Ele dá justificativas para tentar amenizar as atrocidades que ele faz e jogar isso para o outro, né? Uma tentativa de responsabilizar o outro. Então, essa questão do falso Messias aí a ser apresentado, né? Não é cada um apresenta um e aí a gente faz tipo quem elegeu quem, não. Mas é quem conseguir, aquele que conseguir subjugar, né, a humanidade, apresentar alguém que seja um líder reconhecido e que de repente todos o reconheçam e se coloquem abaixo dele, reconhecendo como a representação da nova religião, da nova crença, disso tudo, pelos Anunnaki, seria aquele que conseguiu ali fazer com que a Terra, os seres humanos, adorassem, né, ao que eles representam, e ele estaria cumprindo ali um papel para o Pai Anu, e estaria sendo beneficiado ao fazer isso, com o direito de depois poder ir para as terras de cima e receber o elixir da vida deles, da vida eterna deles, para que eles pudessem, né, viver aí eternamente ou por muito mais tempo. Eu não sei o detalhe do elixir, né? Então esse é o processo dos Anunnaki, que não tem nada a ver com o processo dos dimensionais. Vamos falar isso mais uma vez, que tem muita gente confundindo isso. Os dimensionais não têm elixir da vida, eles trabalham aqui embaixo para ter um prolongamento de vida, né? Por isso eles tomam algumas coisas, cuidam da saúde, tudo para ir prolongando a vida até eles atingirem a transmutação, que é quando eles começam a vibrar, né, em dimensões ali superiores, né? E ao ter a transmutação, eles alcançam ali um estado que eles não precisam, não morrem mais, né? Eles estão vibrando numa dimensão superior com o corpo físico deles transmutado naquela dimensão. Eles podem voltar para cá nessa condição por algum tempo para auxiliar o desenvolvimento da humanidade. Então são processos bem diferentes. Se não ficou claro, não tem problema, perguntem de novo abaixo que eu respondo.